E aí, família, firmeza total. Mais uma aula aí top. Hoje a gente vai falar de renascimento científico e cultural. Então a gente está aí dentro do período aí de Baixa Idade Média, né? Então é interessante aí que você retome a aula de Idade Média e pelo menos reveja, se você estiver ainda difuso nisso, reveja pelo menos a parte da aula, da videoaula de Baixa Idade Média, porque tudo que a gente for expor nessa aula para vocês vão fazer meio que o contraponto àquilo que foi exposto, né, a visão religiosa que foi exposta na Baixa Idade Média naquela aula vai ser contraposta, posta em xeque, questionada, né, pelas perspectivas que eu vou apresentar hoje aqui no Renascimento Científico, que traz em sua essência, né, um caráter assim de identidade da própria classe burguesa que está surgindo nesse contexto. A gente vai discutir melhor, beleza? Então aqui, para estar iniciando esse esquema, então seria interessante que você tenha visto aquela aula e lembre também, meio que por cima pelo menos, né, que na aula de formação dos estados modernos, né, a gente tem ali que os reis, né, eles formam uma parceria com quem? Eles, com a burguesia que frequenta aqueles comerciantes dos burgos, né? Deixa eu só confirmar aqui o tempo. Tá, beleza, está rodando. Então, ele faz uma parceria com os burgueses do burgo, né? Eles financiam esse rei contrata uma quantidade de exército, né? Uma quantidade de mercenários e exerce o seu controle naquela região, né? De forma militar, ou seja, ele garante para si o monopólio do uso da força e a partir disso ele garante o território do seu reino e também consegue garantir que as suas vontades, suas leis, né, que no caso as leis favorecem a burguesia, favorecem a classe que está financiando esses reis, né, e com o aumento desse poder desse rei, ele começa a questionar até a própria a principal instituição da Idade Média, né, que resistiu à queda do Império Romano, trouxe todo o conhecimento que estava no Império Romano e armazenou esse conhecimento, né, com os esquibras, eles copiando os monges copistas, né, e a partir disso ela monopolizava todo o conhecimento e implementava a doutrina católica de uma forma homogênea em toda a Europa, certo? Então, no continente que a gente considera hoje como continente europeu. Então, basicamente, a gente tem esses reis, né, tendo ali, culminando, né, no atentado de Aveyron, aonde uma desavença do próprio Papa Bartolomeu II, ele toma um tapão na cara, lá, uma luvada na cara de uma desavença dele é, que era leal, era ministro, inclusive, do Felipe o Belo, né, rei da França. Então a gente tem aí uma sobressaída. O próprio rei que antes era coroado rei e só se tornava rei se o Papa desse a benção, se ele coroasse, hoje esses reis conseguem ter um poder de exército tão forte, militar tão forte, que ele consegue basicamente exercer sua vontade e a sua influência, inclusive na própria Igreja Católica, quando Felipe o Belo consegue nomear um Papa francês, né? Ele consegue influenciar a eleição de um Papa e consegue eleger um Papa francês que é subordinado aos seus interesses, basicamente, beleza? Então a gente está vendo aí que os reis, com o apoio da burguesia, com esse financiamento da burguesia, ele consegue questionar e bater de frente com a maior instituição que a gente tem aí desde o fim do Império Romano até aí por toda a Idade Média, que estava com a sua ideologia predominante inquestionável, certo? Só que agora a burguesia também enriquecendo com esse processo de centralização das monarquias, como a gente disse na aula anterior, ela enriquecendo nesse processo também, junto com esses reis, ela começa também a querer exercer o seu poder econômico, influenciar questões sociais e, inclusive, criar uma perspectiva, uma forma, uma visão de vida, como viver uma vida diferente, claro, questionando aí os dogmas e a ideologia dominante que estava tendo ali na Europa na Baixa Idade Média. Por isso que é importante que você veja aquela aula, pelo menos essa parte, beleza?
Então aqui de base, a gente tem a minha obra favorita desse período, né, que é a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio. Né, essa escola, isso daqui é um afresco, basicamente. O que é um afresco, Victor? É uma pintura que é feita na parede. Então, isso daqui que você está vendo no mouse, ó, isso aqui é uma porta, tá ligado? Aqui, ó, termina a porta. Isso aqui é o pilar. O bagulho é na parede mesmo, cachorrão. 1000 graus. O cara pintou isso aqui na parede. E isso daqui fica na biblioteca do Papa, lá no Palácio do Apostólico do Vaticano, né? Maior privilégio. E quem fez ele nada mais que Rafael Sanzio. Essa obra aqui, basicamente, ela sintetiza aquilo que a gente vai dizer na aula, que é que os renascentistas, eles resgatam a cultura da antiguidade clássica. Que cultura? A greco-romana, certo? Eles resgatam essa cultura nessa obra aqui, nesse afresco feito por Rafael. Ele sintetiza esse resgate, porque aqui a gente só, por questões bem pontuais, para não ficar muito nessa obra, mas só por questões pontuais a gente tem Platão, né? Pessoas que a gente não poderia ignorar aqui. A gente tem Platão segurando o Timeu, uma obra que ele reflete a questão da vida, né? A gente tem aqui o Aristóteles segurando Ética ao Nicômaco, né? Aonde ele reflete aí o que tipo de vida, qual é o tipo de sociedade correta, como se deve agir, o que fazer, certo? A gente tem Aristóteles aqui, né? Desculpa, a gente tem Sócrates aqui, né? Esse carequinha aqui onde eu estou passando o mouse. A gente tem Alexandre o Grande, né? Mas a gente não tem só os socráticos, a gente tem os pré-socráticos, como a gente tem aqui o Heráclito sentado aqui nesse murinho, nesse pedaço de pedra aqui, né? A gente tem Parmênides, né? A gente tem uma galera aí, a gente tem Ptolomeu aqui, ó, também, o mano dos astros, né? A gente dá pra ver bem, né? E também há questionamentos, né? Como se esse daqui não fosse, na realidade, Heráclito, mas sim Michelangelo, né? Há também questionamentos que esse aqui não fosse Platão, mas talvez Leonardo da Vinci. Há questionamentos que esse mano aqui, ó, cadê ele? Esse aqui, onde eu tô passando o mouse aqui, ó, esse rostinho aqui, seja o próprio Rafael, ou o Rafael está sendo expressado nessa imagem aqui. Então, a gente está vendo que aqui a gente tem diversos filósofos, diversos estrategistas, pessoas que envolviam toda aquela cultura grega, né? Não só em relação à matemática, como Pitágoras que está aqui, mas também a astros, a filosofia, a ética, né? A moral, a estratégia, ao ganho militar, então a estética, a escultura, a gente tem escultores aqui, então tudo aquilo que a gente sintetiza de filosofia e conhecimento, cultura que eu posso dizer, da antiguidade clássica, uma cultura greco-romana, ela tá de forma resumida, claro, porque não estão todos aqui, mas pelo menos os mais importantes aí para o Ocidente, numa questão mais popular, a gente tem aqui a representação de toda aquela cultura que os renascentistas vão absorver, vão ter contato, né? Talvez isso, né? A gente vê o Michelangelo aqui, talvez o Leonardo da Vinci, como se ele estivesse no meio todas essas pessoas discutindo, conversando, e eles vão absorvendo essas informações e a partir disso eles começam a criar uma forma, uma visão de mundo que seja burguesa, né, e que questione inclusive os dogmas da igreja. Beleza? Então, aqueles fatores que a gente vai discutir na aula, que vai basicamente permear o que é ou não Renascimento, como se caracteriza a corrente filosófica do humanismo, a gente vai ter aí essas questões levantadas e tudo isso vai estar embasado dentro de todos os representantes que estão aqui, né? Muito como Platão e Aristóteles, né? Os dois são bem fundamentais aí para esse tipo de filosofia aí que vai estar surgindo. A gente vai discutir os temas, né? O surgimento do Renascimento, então a aula vai dividir duas partes, basicamente. Esse primeiro vídeo, semana que vem, um vídeo mais detalhado. A gente vai discutir bem pontuadamente, obra por obra,
né? Vou trazer algumas obras aqui para vocês e a gente vai fazer resolução de exercício. Mas nessa primeira aula a gente vai falar sobre o surgimento do Renascimento nas cidades italianas. Então, no caso, o seu pioneirismo, né? O porquê que eles foram tão pioneiros. A gente vai caracterizar, trazer as características dessa arte renascentista. Então, o que que ela buscava? Essa parte não é tão importante, né, que você decore ponto a ponto, mas que você veja isso na hora que você vê a tela, na hora que você vê a imagem, né? Na hora que você vê essa imagem, você associe isso a esses pontos. Você não precisa decorar a frase, mas você precisa aí basicamente associar quando você vê isso e a gente vai falar pontuadamente, beleza? Além disso, nessa aula de hoje a gente vai falar a visão dos renascentistas do mundo. Então é aqui que a gente vai falar os principais ideais e a forma artística, a forma de estética que eles têm de visão de mundo. O que é bonito, o que é viver, o que é, eles vão representar o que tipo de vida, né, eles gostariam de ter, que tipo de vida eles defendem. Eles vão representar isso aonde? Nos afrescos, nas telas, entendeu? Então isso é muito importante, beleza? E para estar falando aqui só que vai passar na aula anterior, então a gente vai contextualizar, né, esse protagonismo, basicamente esse contexto, explicar esse contexto do surgimento do Renascimento na Península Itálica, né, vai explicar a expansão dele, certo? Vai falar aí todas as estruturas que podem delinear um pensamento tipo, ó, Renascimento foi isso, ele pensa assim, o renascentista vê o mundo dessa forma, basicamente, tá ligado? Então a gente saindo disso, a gente vai ver como que foi o renascimento em outros países, como a Holanda, a Espanha, a Inglaterra e Portugal, beleza? E a gente vai fazer exercícios na aula que vem também, beleza? Então, o objetivo dessa discussão de hoje é construir uma linha de ideia, né, que a gente vai apresentando o contexto de efervescência desse renascimento, né, cultural científico, que vai dar exclusivamente ali de forma mais predominante ou acentuada ali na Península Itálica, e a expansão dos valores filosóficos, morais e éticos, né, que a gente tem dessa lógica burguesa de vida, né, que é basicamente o renascimento científico-cultural. O renascimento científico-cultural ele é o primeiro grande movimento cultural dessa classe que está hoje muito alinhada com o rei e que carrega muito prestígio em cima dos burgos e acumula muitas riquezas. E a gente tem um protagonismo quando a gente fala da Península Itálica de duas cidades específicas que a gente vai falar, beleza? Então, o pioneirismo nessas cidades italianas, esse contexto, tá ligado? Ele é devido basicamente a três fatores, né? O primeiro que a gente pode dizer aí é devido ao protagonismo do comércio que ocorre naquela península. Então, desde a quarta cruzilhada, que foi liderada por Gênova e Veneza, a gente vai mostrar no mapa, o mapa inclusive do resultado dessa quarta cruzada, né? Que foi a cruzada comercial, que era para libertar o mar Mediterrâneo, né? E quando a gente teve essa quarta cruzada, a gente liberou o acesso dessa península para os produtos, né? Para as especiarias, para os produtos de seda e arte e qualquer outros materiais que vinham ali do Oriente Médio e da Ásia, certo? Então, tudo iria passar por ali. Então, esse acúmulo de comércio, esse comércio incessante acaba fazendo um acúmulo de dinheiro muito grande naquela península. Ele surge muito agora, nesse período, comerciantes extremamente ricos na Península Itálica e também banqueiros. Surgem diversos banqueiros na península. Por quê? Porque basicamente, como o comércio é um fluxo muito grande, circula muito dinheiro dentro da Península Itálica por causa da cidade de Veneza e Gênova, basicamente. Beleza? Então essa burguesia ela começa a se empoderar tão forte e começa a financiar reis, e esses reis começam a se proteger militarmente e atender os interesses desses burgueses. Cada vez mais a burguesia começa agora a ter um interesse não só de uma dominação econômica, que ela já começa a se expandir cada vez mais rápido, mas também uma dominação ideológica e querer uma reafirmação social do seu modo de vida, certo? Ou seja, que a sociedade
veja o modo de vida burguês como um modo de vida foda a ser alcançado, aquilo que você tem que buscar, entendeu? Então, basicamente, ela tem essa necessidade de reafirmar esse estilo de vida, né, e colocar ela num padrão acima, beleza? Então, a gente tem aqui para mostrar, né, a questão do comércio, né? Então, aqui a gente tem o mapa do renascimento comercial. A gente mostrou esse mapa lá na aula de idade média baixa, né? Lá quando a gente falou do renascimento, e as duas cidades estão aqui, Veneza e Gênova, onde eu estou passando o mouse. É importante a gente ver nesse mapa que todos esses pontinhos são burgos, burgos onde você tem os burgueses, e destaca duas regiões bem grandes de comércio. Aqui a Liga de Hansa, né, a Liga dos Comerciantes do Norte, aqui no Flandres, né, Bélgica hoje, é Holanda, Países Baixos, né? E aqui também em Veneza e Gênova, essas duas regiões. O que a gente pode ver que além desses burgos espalhados por toda o continente europeu, que a gente considera continente europeu, a gente tem em destaque esses negócios em amarelo que são feiras. Que são feiras? São um encontro onde todos os comerciantes de todas essas regiões aqui, né, eles se encontram ali e vendem os seus produtos para eles serem comercializados ou pela Liga de Hansa ou pela Liga Italianas, pelas rotas italianas, certo? Então a gente vê que aqui a principal rota e única rota que vem do Oriente, e vem da Ásia, dos produtos que vêm dessa região, ela necessariamente passa pela rota itálica e vai parar em Veneza ou Gênova. Então todos os produtos, todas as pessoas, toda a circulação de mercadoria, dinheiro e obra de arte, elas passavam, tudo que vinham dessa região, elas passavam necessariamente em Gênova ou Veneza. Então essa concentração de mercadorias, né, de riqueza, proporcionou que essas pessoas daqui, esses mercadores, eles ficassem extremamente ricos e começassem a financiar cada vez mais os reis de diversos burgos, né? O rei da França, na realidade, começou a financiar os reis, né, dessas regiões aqui e particularmente defendendo seus interesses, né? E aqui na Península Itálica, na Botinha, começou a surgir diversos banqueiros e a gente vai dizer algumas deles. Por que é importante a gente vai saber que começam a surgir os pleiba agora, esses burguês pleiba aí do caralho? Porque, mano, é eles que vão financiar as obras desses artistas, tá? Os artistas vão reproduzir o tipo de visão de vida, o estilo de vida, a forma de vida que esses burgueses querem exprimir, beleza? E além disso, a gente sabe que aqui se consolidou o centro do Império Romano, né? E que o Império Romano ele é uma divisão entre tudo que tinha de filosofia e conhecimento produzido aqui na Grécia, tudo isso foi absorvido pelo Império Romano. Então tudo que a gente tem de período anterior ao Império Romano e que a gente lê nos livros hoje atuais é graças à absorção que o Império Romano fez de toda essa cultura, né? E posteriormente à queda do Império Romano, a Igreja manteve esse conhecimento guardado e selado, né? Que proporcionasse que esses intelectuais do Renascimento estudassem esse conhecimento da Antiguidade e proporcionasse essa nova visão de vida que seria o Renascimento cultural. Beleza? Então, além de ter uma gama de livros, de informação aqui na Península Itálica, aqui é uma região extremamente rica em templos, palácios, né, sítios arqueológicos, né, que a gente tem aí em Nápoles, a própria cidade de Roma, o Vaticano, que a gente tem aqui diversas regiões que são extremamente ricas, que foram centros extremamente importantes para o Império Romano, né, e que carregam essa estrutura que pode ser considerado como fonte de inspiração para muito desses artistas. Então tem essas três questões: a questão do dinheiro, né, você tem um acúmulo de dinheiro ali, a questão do Império Romano ter concentrado tudo que tinha de cultura, tanto da Grécia como de outros impérios, inclusive do período helenístico, certo? E também essa questão aí de ser um ambiente extremamente propício, né, para a inspiração, no caso desses artistas. Só que esses artistas, todo mundo sabe, né, que artista ele não é ainda mais naquele momento não era uma coisa
muito bem vista no caso da igreja, né? A igreja, aqueles artistas que não eram muito bem alinhados com a ideologia cristã, eles não eram muito bem vistos, só que a burguesia começou a aderir, a contratar esses artistas, né? E esse tipo de contrato, né? Ele era feito pelos ricos burgueses, aqueles bem da classe alta mesmo, os mercantes, os banqueiros, né? E eles eram considerados como patrocinadores da arte. Então, ele queria presentear um casamento, ele contratava o Botticelli e mandava fazer um quadro, ou ele queria enfeitar uma biblioteca, né, que aconteceu lá do Rafael, e o Papa contrata o Rafael Sanzio para pintar alguma coisa na parede da biblioteca, ou sei lá, quero enfeitar o teto da Capela Sistina, né? Eu quero N coisas, né? A gente vai ver alguns exemplos aí. Então, esses ricos, como forma de expressão da sua própria materialização, da sua própria riqueza, ó, eu tenho dinheiro para se mostrar socialmente que você patrocina a arte, né? Que você tem uma casa enfeitada com obras de autores extremamente famosos, essas porra toda aí, né? Que os caras viajam nos coquetéis deles, tá ligado? E, mano, os caras tá lá discutindo a fita, né? E eles decidem, né, de uma forma que eles vão chamar de mecenas, né? Os mecenas são patrocinadores da arte. Eu contrato um artista para fazer algum produto para mim, ou pintar alguma coisa, ou escrever alguma coisa, ou estudar alguma coisa, beleza? Então vocês contratavam não só artistas plásticos, mas também cientistas aí para fazer pesquisas, beleza? Tanto que se desenvolvem muitas pesquisas em relação a tonalidades, começa a se fazer pintura em tela, né? A gente vai discutir isso aí, beleza? Então aqui o avanço tecnológico é muito grande nesse momento, e isso também é devido a esse patrocínio que alguns ricos tinham, alguns ricos, algumas pessoas do clero, né? Algumas pessoas do clero, muitos reis, né, tinham com os próprios filósofos, né? Os próprios artistas do Renascimento, né, que estão aí dentro da teoria do humanismo, tá? Então, a Península Itálica ela foi o berço do Nascimento por causa desses fatores que a gente disse anteriormente, pelo menos esses três, né? A questão econômica, a questão de acúmulo de riqueza e a circulação de pessoas, né? A Gênova e Veneza circulam pessoas do mundo inteiro, da Ásia, da Ásia, do Oriente Médio, de diversas, do norte da África, do Egito, frequenta pessoas de toda a parte do mundo naquela região para levar suas mercadorias para serem vendidos na Europa, né? Então, a partir desse momento, você tem uma pluralidade muito grande. Então, esses três fatores é importante. A econômica, a pluralidade de contatos com outras culturas, e também o acúmulo de riqueza em questões culturais que aquela região fez ao decorrer tanto da Magna Grécia, do Império Romano, que aderiu e absorveu o Império Helenístico também do Alexandre o Grande. Então, todo um acúmulo de riqueza, de arte, foi feito naquela península, que serve também aí para muitos historiadores como algo de inspiração para esses artistas, beleza? Então aqui a gente tem alguns mecenas, a gente tem o Francisco de França, né, um rei da França aqui, nesse quadro aqui, é o último suspiro de Leonardo da Vinci. Então o Francisco ele tá aqui, né, o Chico, ele tá aqui abraçado com o Leonardo da Vinci, né, tipo, caralho, meu brotherzinho, mano, nunca mais vou poder falar que você lá nos coquetéis com a nobreza que eu conheço o Leonardo, porque ele morreu, né, velho? Então tá aqui ele tristinho abraçado aí, né, o seu mecena, né, o seu financiador, um dos financiadores do Leonardo da Vinci, né, aí triste pela sua morte, né? Além disso, a gente tem aqui um cara bem interessante que é o retrato do Frederico, né, de Montefeltro, né? Ele é o duque, né? Ele foi duque de qual que era a cidade? Colônia, né, na realidade, né? Urbino, ele foi duque de Urbino, exatamente, da Vênus de Urbino, né? Então ele foi duque de Urbino, e ele era proprietário de uma das principais bibliotecas do Renascimento. Então ele tem desde quadros e artes, tanto do Botticelli como do Michelangelo, como também ele tinha textos originais,
pedaços de textos originais de Tomás de Aquino, de Dante Alighieri, né? Então o cara aí tinha um patrimônio cultural acumulado extremamente grande, ou patrocinando ou comprando esse material, né? Então esses burgueses tinham essa necessidade. Além dele, a gente tem o Lorenzo, né? Daqui da família Médici, essa família bem tradicional, ela elegeu aí 4 papas para o Vaticano, né? Então é uma família extremamente rica e tradicional, e eles eram também, esse aqui no caso Lorenzo, ele era um banqueiro e um político da Península Itálica ali, certo? Então ele tem aí de Veneza, se eu não me engano. Então ele tem aí um critério, né, de ser um grande mecena também, um cara que financia muita obra, né? Então ele é proprietário de diversas obras aí. E aqui interessante, né, que o, voltando aqui o Frederico, ele tem um quadro, a Primavera, né, do Michelangelo, né, entre outros. Então o cara é realmente proprietário aí. Então esses aqui são mais ou menos os burgueses, né? Então a gente tem desde o Vaticano, né, Papa pedindo, contratando o serviço de um artista, como também, né, a gente tem reis e burgueses, banqueiros. Então toda a elite ali começa a ter essa questão de reproduzir essas obras de artes. E o que basicamente essa arte renascentista buscava? Aqui é importante notar que, quebrada, a fita não é vocês decorar essa porra, mano. É vocês verem isso daqui quando a gente mostrar a obra. Então, é a primeira vez que surge, né, a representação do espaço, né, em perspectiva. Então, é criado uma ilusão de profundidade. Dá pra você ver o que é frente, o que é meio, o que é fundo. A gente vai ver isso quando eu vou falar quando, ó, a profundidade. Isso você tem que associar ao Renascimento, né? Representa o volume de luz, então ele usa muito a questão de claro e escuro, ele mostra sombras, né? Ele mostra o fecho de luz batendo numa região e outra parte mais escura. Eles usam muito essa questão estética, né? Que é muito da hora, mano. Ele tenta descobrir formas de representar texturas diferentes, então eles buscam técnicas, eles pesquisam técnicas mais avançadas de tinta, né, de tonalidade e também própria de desenho, para você estar conseguindo utilizar em texturas diferentes, como tela, em paredes diferentes, não só mais em madeira, como era utilizado antigamente e unicamente no gesso, né? E também a gente tem aí que aqui é uma parte importante para a gente entender aquele resgate, né, que a gente estava falando da cultura grego-romana, né, que é representar a anatomia humana de maneira realista. Então, quando a gente vai ver aí, importante, uma temática que abarca muito esse período e da antiguidade, é a representação das divindades, dos deuses em estátuas e figuras, né? Então, um dos temas aí que a gente tem bastante, né, é a Vênus. Então, a gente tem aí nesse período, no caso, né, que a gente consegue ver essa representação da anatomia humana de maneira realista. A gente consegue ver isso tanto na Vênus de Milo, né, como também na Vênus de Médici, que ela é feita em Atenas, aí, provavelmente no século I, tá ligado? Então a gente tem aí a forma de posicionamento da mão, como o corpo feminino é representado da deusa. Então a gente tem esse processo aí que ele passa e ele é quase uma cópia do que vai se ter as Vênus que a gente vai apresentar aqui, né, na aula de hoje de Renascimento. Então a gente vê muito parecido. Então você coloca no Google aí rapidão, tipo Vênus de Médici, e compara com a Vênus que a gente vai mostrar, você vai ver que é muito parecido a forma de representá-la, né? Então é um resgate mesmo dessa cultura greco-romana, e eles dão muita atenção para essa questão do corpo, a gente vai falar mais. E além disso, ele inclui elementos do mundo natural, como plantas, animais e paisagem. Então nesse momento a gente tem uma questão muito importante, que é a questão quase que naturalista, né? Deixa eu só ver a hora aqui. Uma questão quase que naturalista, tá ligado? Então eles têm uma necessidade de mostrar o alinhamento que o ser humano tem com a natureza, que o homem tem com a natureza, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso aí mais pra frente. Então eles têm a necessidade de mostrar plantas, pintar um vaso, mostrar flores no meio ali aquela representação artística, beleza? Então,
como a gente disse, né, esse é o contexto de efervescência, né, um contexto onde existe uma união entre burguesia e rei. Essa burguesia começa a se expandir economicamente, ganhar poder econômico cada vez mais e quer expandir as suas formas de pensar. E aonde ela busca isso? Na antiguidade clássica, com a filosofia, e lembra da escola de Atenas, com a filosofia, com tudo os métodos científicos, né, que todos aqueles filósofos da antiguidade estruturaram. Eles leem tudo, mais ou menos que leem tudo aquilo, somam e constroem uma forma de ver o mundo, que é o Renascimento. Beleza? Que no caso aqui a gente vai trazer que na realidade é a filosofia humanista. Beleza? Então, essas diversas transformações econômicas que trazem na Baixa Idade Média, ela causa uma necessidade dessa burguesia se reafirmar, né, na sua posição social, e é feito um grande movimento cultural burguês, o primeiro grande movimento cultural burguês. E aqui a gente vai ter um embate muito forte entre a teoria que foi absorvida de toda aquela antiguidade clássica e dessa cultura da antiguidade clássica e digerida e produzida, reescrita na filosofia do humanismo, e a gente vai ter um embate muito forte entre essa filosofia burguesa do humanismo com a teologia cristã, né? Então elas vão se bater, elas vão ser uma antagônica à outra em muitos aspectos, né? Inclusive a teologia cristã ela vai ver o humanismo como uma forma pagã, né, de viver no mundo, ou seja, ela vai condenar essas pessoas, inclusive alguns artistas ela vai mandar para a fogueira, né? Então a gente tem aí a visão, né, alguns ideais norteadores dessa cultura. Então, como eu disse, esse aqui é importante, o resgate da cultura clássica, lembra da escola de Atenas, né? E os ideais que são resgatados desse período é o racionalismo, né, onde a gente consegue já ver isso em Platão. A gente vai falar um pouquinho mais do paganismo, que é a utilização de figuras religiosas. Então a gente vai pegar figuras religiosas, né, como os Afrodite, como Zeus, como Poseidon, e vai representar esses deuses, né, a partir em quadro, em estátuas. Então isso é visto como paganismo, mas não só isso, não só uma representação artística, mas também uma forma de seguir outras linhas religiosas que não seja o cristianismo. Isso também é paganismo. A gente vai ter um antropocentrismo, né, onde a verdade é obtida pela razão, a gente vai discutir, e também vai falar do hedonismo, beleza? Tudo isso está dentro de uma grande filosofia, a filosofia humanista, né, que vai ser uma filosofia onde ela vai guiar uma experimentação científica e uma forma de viver o mundo e ver o mundo, né? Então ela vai se expandir para essas duas áreas. Tanto uma questão científica de produção, existe muito avanço científico também na arte nesse período. A gente vai falar outras coisas depois, mas na arte é muito forte agora em questão para essa aula, beleza? Então aqui para a gente falar do idealismo, do ideal racionalista, a rejeição, né, a contradição que esse ideal dá em relação aos dogmas católicos. Então nesse período a gente tem destaque aqui, a gente pode destacar Platão e Aristóteles, né? A gente tem já com seu mestre, o Sócrates, a gente já tinha aí uma elevação da razão, né, do homem portador dessa razão e ter que utilizar da razão para alcançar a verdade, né? E Platão coloca aí, né, de uma forma bem rude, de uma interpretação minha, de que a razão é a sua boia de salva-vidas. O mundo ele é imperfeito e você só consegue alcançar a verdade se isolando em você e buscando isso através do pensamento racional. E para conseguir isso você deveria exercitar, passar pela matemática, utilizar da matemática, utilizar da biologia, dessas ciências, né, exatas para conseguir basicamente exercitar a sua razão e propriamente conseguir chegar a outras verdades, porque a verdade só será alcançada através da razão. Então a razão ganha uma centralidade já nesse período com os socráticos, né? E Aristóteles segue o mesmo caminho. Então esse ideal, basicamente, ele exige que exista uma lógica de raciocínio, mas não só uma lógica de raciocínio, uma também experimentação,
do que está se propondo. Então, se você propõe que determinado organismo ele descende de tal, você tem que mostrar isso em uma forma de um experimento que eu possa ver e ver uma certa lógica nessa sua experimentação. Se existir uma lógica e você conseguir reproduzir isto, a gente tem fundamentos basicamente aí racionais no período para você ver, né, que aquilo não é dogma, aquilo pode ser provado, isso pode ser explicado, né? Então essa questão racionalista ela contraria de frente, ela vai como um carro forte na frente do dogmas católicos, beleza? E essas teorias elas precisam, né, os dogmas não precisam ser comprovados, mas as teorias baseadas na razão elas precisam ser comprovadas ou através de uma lógica, né, de pensamento ou através da experimentação, beleza? Então, em destaque aqui a gente tem o Platão, né, que poderia ser Michelangelo, né, para muitos analistas dessa obra, e Aristóteles, né, os dois grandes no centro aí da escola de filosofia, da escola de Atenas, né, os dois aí no centro porque eles são grandes norteadores, né, da cultura burguesa ocidental, basicamente, que é o que influencia a nossa vida hoje, né? Uma vida extremamente racional, né? Que a razão é a única forma de alcançar uma coisa, né? E aqui a gente vai ter, né, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né? Também é um grande artista desse período. Aqui o homem vitruviano ele tem uma característica de ser interpretado de uma forma bem forte como o antropocentrismo, porque o homem está no centro das coisas, né? Mas como a gente vê que o círculo, a geometria, a matemática, basicamente, elas são matérias racionais, exatas. Elas, como eu disse, como Platão dizia, ela exercita a sua capacidade de utilizar sua capacidade racional, certo? Ela exercita a sua razão, ela te torna mais capaz de utilizar a sua razão, essas matérias. E nesse momento, né, a gente vê que o homem, ele é medida de todas as coisas, inclusive na própria geometria. Então, o corpo humano, o homem, né, ele está no centro da própria razão. Ele produz a razão, ele gera as ideias, né? Então aqui o homem ele cria a ideia. Quando a gente fala antropocêntrico, não é unicamente, como a gente vai retratar mais para frente, o antropocêntrico não é necessariamente que o homem está no centro das coisas, mas sim que o homem ele é produtor de conhecimento, né? O conhecimento não emana mais de Deus, mas a gente vai falar isso melhor. Aqui eu queria trazer o homem vitruviano para vocês compreenderem que o homem ele também é centro até inclusive da própria razão, né? O corpo humano, né, ele é a medida de todas as coisas, inclusive das formas geométricas, beleza? Então aqui a gente vê a racionalização partindo não só para uma forma de vida, né, uma forma de pensar os dogmas que são colocados para a gente, mas também de uma forma de utilizar a razão para alcançar a verdade através de método científico, mas a gente também tem a racionalização em cima das próprias distribuição do espaço das cidades, né? Então aqui a gente tem uma cidade, né? Aqui basicamente é um projeto de uma cidade ideal que foi atribuída a um humano aí, né? Que é atribuída a ele, então ninguém sabe se é ele mesmo, mas aqui é um projeto, uma pintura, né? Que teria aí como característica vender o que seria uma estrutura de uma cidade ideal nos critérios renascentistas, com a racionalização do espaço. O que é racionalização do espaço? É dividir o espaço de forma igual, onde você consiga aproveitar a maior quantidade desse espaço, mas não só para isso, mas também para se proteger e também, no caso, para oprimir se for necessário. Então, muitas reformas urbanas ocorrem para garantir que você tenha ruas estreitas, para garantir que você tenha poucas saídas, caso precise proteger as principais instituições que estão no centro da cidade. Por exemplo, o banco, né? Que aqui parece um banco, né, cuzão? Não sei se é, mas parece que é um banco, né? Isso é Hamburgo, uma cidade de um burguês, né? A chance de ser um banco é grande. Demorou? Não tem cara de igreja não, tem cara de banco. Beleza, então a gente vai ter aí a racionalização em diversos setores, não só
nos dogmas da vida, né, de como viver a vida, mas também na questão científica, buscar a verdade científica através da experimentação, da razão, e também a questão da racionalização até dos espaços, das reformas urbanas. A gente vai ter também aí um outro critério que é muito abordado além da racionalização, o paganismo. Né? O paganismo, como eu já disse, é o dar destaque às figuras ou expressões de deuses gregos. Né? Então a gente sabe que o cristianismo romano, o apostólico romano, ele acredita em um único Deus, né? Então, se existe um único Deus, todos os outros não existem. Se os outros não existem, eles são falsos. Ou seja, cultuar um Deus falso, você é pagão, né? Então, na visão dos gregos, desculpa, dos gregos não, dos romanos, né? Dos católicos romanos, eles cultuar um Deus grego é paganismo. Então, muito desses burgueses começam é, a patrocinar obras plásticas, esculturas, né, em geral, assim, em tela ou não, ou na parede, né, financiar obras que ressaltem a figura desses deuses, né, a adoção disso. E como a gente disse, o paganismo não é só a adoção dessas figuras e trazer essas figuras para o contexto que a gente tem uma dominação religiosa católica, mas também, né, a adoção de novas formas de fé. Então, ter uma fé diferente do catolicismo também é considerado um paganismo. Então, aqui a gente tem o nascimento de Vênus, né, como eu disse, desde os gregos, com a Vênus de Médici, a Vênus de Médici, a Vênus de Médici, a Vênus, qual que era a outra? Deixa eu ver se eu consigo lembrar, cachorrão. A Vênus de Milo, todas essas Vênus, elas são representações, né, da deusa Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, né? Então aqui a gente tem um dos grandes artistas desse período, que é o Sandro Botticelli, né? O Sandro, ele pinta o nascimento da Vênus, uma obra extremamente famosa, né? Inclusive ela é inspirada nessas Vênus que eu disse, que são obras gregas, né? Inclusive a de Médici, ela foi feita no século I, provavelmente em Atenas, não dá para ter muita certeza disso, né? Mas ela tem a mesma forma, né? Tipo, a mulher, ela está nua, ela está cobrindo as partes, a mesma forma de curva o braço, né? Como ela está cobrindo é muito semelhante às Vênus que eram mostradas lá na antiguidade clássica. Então há essa mudança, essa resgate dessa cultura. E o que começa a mudar aqui são basicamente as técnicas. Então outras técnicas começam a ser predominantes nesse período. Beleza? Começam a surgir técnicas novas, né, para expressar. Inclusive esse quadro da Vênus, né, ele é o primeiro quadro que é utilizado uma tela, não pintado na madeira ou não no afresco, né, no muro. Por quê? Porque não se tinha tinta o suficiente que alcançasse essas tonalidades, né, que queriam para representar isso. Então o Botticelli ele faz diversos experimentos, um deles inclui misturar tinta com gema de ovo e ele consegue fazer que essa tinta consiga alcançar a tonalidade que ele quer na tela. Além disso, essa é a primeira tela de uma mulher pintada, de uma deusa pintada nua, porque todas as mulheres que poderiam ser pintadas, a única mulher que poderia ser feita uma obra plástica dela nua seria Eva, no período da Idade Média, né? Então essa obra também ela quebra esse paradigma e traz aí, né, novamente o corpo feminino em exposição numa deusa para, né, quebrar aí, fazer frente aos dogmas cristãos aí que, como a gente disse na aula lá de Baixa Idade Média, né, eles negavam o corpo, eles consideravam o corpo feminino como uma tentação, como algo extremamente negativo. Aqui, o corpo feminino ele é cultuado, ele é colocado como algo belo e, inclusive, não só o corpo feminino, mas o corpo das pessoas, das crianças, dos adultos, dos velhos, todos eles são muito bem definidos, com seus braços, a costela, tudo muito bem demonstrados e delineados, né? Aqui a gente tem a deusa de alguma das estações, eu não lembro, né? E aqui a gente tem o Zéfiro, né? Que é o deus do vento do oeste aí que está soprando, né,
a Vênus, né, que nasceu no meio do mar, que ficou navegando nessa concha, ele vai soprando ela até o continente para que uma outra deusa consiga socorrê-la, né, após o seu nascimento. A gente sabe que é uma deusa porque ela nasceu e ela nasceu adulta, né, então é uma deusa, beleza? Então aí já é interessante. As outras coisas a gente não vai pontuar muito, a gente não vai esgotar o quadro. Então a gente vai falar um pouquinho do que eu quero trazer em cada quadro. E depois na próxima aula a gente vai falar muito mais de quadros específicos que eu vou trazer. Beleza? Então a gente vai ter aqui, deixa eu só confirmar um negócio quebrado. Beleza. Então vamos lá. Então só para confirmar aqui, a gente vai falar do antropocentrismo, né? Então, o antropocentrismo, como eu já disse, né? O homem está no centro do universo. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Não é que o homem ele é não só a medida de todas as coisas, mas o homem também ele é semelhante a Deus. Deus é semelhante ao homem. Ele tem o mesmo corpo do homem, né? E além disso, o homem ele é produtor do conhecimento. Antes, na Idade Média, o começo, meio, fim, o produtor do conhecimento é Deus. Deus sabe tudo e Deus sabe o que vai acontecer. Ele é o começo, meio e fim de todas as coisas. Aqui, a razão é produtora do conhecimento. Então, a gente tem aí que o homem é portador da razão, então ele produz o conhecimento. E além disso, o antropocentrismo, a gente tem uma valorização da vida terrena, que isso é visto entre os romanos. Então, essa valorização, né, ela está dentro de um racionalismo, né? Esse antropocentrismo ele está dentro de um racionalismo, como eu disse, inclusive científico, né? De buscar a verdade, e do naturalismo. O homem ele está como está aqui, né? Como o Adão está aqui, ele está em harmonia com a natureza. Né? O homem ele vive semelhante ao que os romanos pregavam, né? De que você tem harmonia com todo a natureza. O homem ele tem o seu lugar na natureza, ele faz parte da natureza, diferente de hoje que a natureza é um recurso natural para o homem explorar. Não, naquele momento o homem faz parte da natureza, né? Isso aqui é um afresco da Capela Sistina, né? Aonde é a criação de Adão, onde Deus é representado como um homem semelhante a Adão, e ele tem essa preocupação de fazer quase um espelhamento entre eles, né? Os braços são quase idênticos, então ele quer fazer que o homem, né, Deus e o homem eles são semelhantes em quase todas as tonalidades, né, quase todas as medidas, semelhante aí ao que os gregos faziam também, né? Zeus era uma representação de um homem, então os deuses também tinham seus defeitos. Aqui a gente vai falar o diagrama do sistema corpênico. Então esse aqui foi o primeiro grande porradão que a igreja sofreu. Ela sofreu 3 basicamente, o do corpênico, onde ele questiona e ele mostra de forma experimental que ele estava observando as estrelas, e ele mostra de forma experimental através de um calendário que a Terra ela circula um sistema, né, e que próximo do centro existe um Sol, né, então a Terra está circulando, todo o sistema solar está circulando. Aqui é o diagrama, né, ela questiona, ela bate de frente com o geocentrismo, que dava o protagonismo para a Terra, né, e estruturava toda a ideologia cristã nesse período. Então, basicamente, esse foi o primeiro golpe. O segundo golpe é dado por Darwin, né, e o terceiro é dado por Freud aí, beleza? Para quem se interessar, a gente pode conversar no privado depois bastante disso, que é interessante. Beleza? Então, o Copérnico ele dá esse primeiro golpe aí muito forte, né, e ele consegue esses dados através de uma experimentação que ele faz, beleza? Deixa eu só confirmar o tempo aqui que eu não posso estourar. Isso, tá no tempo, quebrada. E por último a gente vai falar do hedonismo, né? O hedonismo é a valorização do corpo e dos prazeres materiais e intelectuais. Isso daqui é visto muito nas civilizações gregas e romanas, né? Como é um resgate aí, né? Os romanos eles viam como o próprio Baco, né? O deus do vinho, inclusive o Tiziano, né? Ele tem uma representação de uma festa do Baco que eu vou trazer para vocês, né, na próxima aula. Mas basicamente aí o Tiziano, né, o italiano Tiziano, ele faz essa representação, né, quando ele representa os prazeres da carne. Ele mostra as pessoas nus, né, eles mostram as pessoas bebendo, festejando, fazendo uma festa. A Damares vê isso aqui, parceiro. O que ela vai olhar e falar, na Unesp é isso aqui, ó.
as festas, né? Os caras. Imagina a Damares vendo esse quadro do Bacanal do Andros, do Tiziano. O bichinho vai ficar bravo, hein, mano? Vai dar polêmica. Mas a fita é a seguinte: aqui a gente tem uma representação humanista, né, do que a gente vai falar lá, né, que a gente citou de hedonismo. A igreja ela coloca o hedonismo como um pecado capital e o hedonismo no humanismo é exaltado. Né? Então a gente vê aí que o hedonismo é visto pela igreja como um pecado, como um paganismo, né, mas aqui ela é vista como um algo a ser valorizado, ou seja, uma valorização dos prazeres da carne, coisas que era muito negativamente relacionada na Baixa Idade Média com a ideologia cristã, né? Isso é importante. E aqui a gente vê já alguns exemplos de som, sombra e luz, né? Eles utilizam de fundo, a gente vê a montanha, o cara sabe que esse cara tá deitado lá no fundo, peladão, né, velhaco. A mulher aqui, ó, deitada, também, né, a representação do corpo, ele é muito perfeito, né, representado. Olha os músculos como eles são representados de forma muito fidedigna, bem realista, né? E eles estão comendo, bebendo, festejando, conversando, né? O que seria visto pelos religiosos como algo extremamente pagão, né? Então eles começam a patrocinar essa arte, né, propriamente para questionar também de forma cultural aí a igreja e os seus dogmas, né? Aqui a gente tem mais uma Vênus, a Vênus de Urbino, né? A Vênus de Urbino, ela tem uma história interessante porque ela foi encomendada pelo mecênico Guildobaldo II, né, Duque de Urbino, quando ele se casou com a nobre Júlia, né, Júlia, que era uma nobre aí muito importante no cenário. Então a gente tem aí que o presente de casamento deles, que foi em 34, 1534, ele é encomendado por Tiziano. O Tiziano já nos seus 30 anos de idade ele já era o principal escultor, o principal artista do Renascimento aí em Veneza, então ele era um grande ícone aí do Renascimento. Então ter uma obra do Tiziano era extremamente influente, mostrava bastante seu poder e influência, né? Então aqui mais uma vez a gente tem a questão do fundo, né? Representação de frente e de fundo representado da sombra e da luz, né? No que ele quer dar destaque, das plantas, do naturalismo, né? A planta aqui, como é um presente de casamento, a gente vê que as flores elas representam, né, Afrodite, as flores de Afrodite, né, do casamento. Além disso, a gente vê aqui o cachorro, que ele retrata o que a gente chamaria de, muitos intérpretes entendem como fidelidade, né, apesar dele estar dormindo aqui. E a Afrodite, ela está numa posição um pouco diferente do que as outras teriam, né? Mas ainda é considerado como uma Afrodite, né? Ou Vênus, a Vênus de Urbino, tá? Então a gente vai tratar melhor, analisar essas obras de uma forma mais específica posterior, tá? Então basicamente essas são as estruturas, tá? Do pensamento humanista, do pensamento do Renascimento. Isso vai ser extremamente conflituoso com a igreja vai ter muitos impactos. A gente viu que isso é extremamente contrário ao que a igreja prega, né? Então isso vai causar um abalo tão forte na igreja, inclusive o modelo corpénico, ele vai causar um abalo tão forte na igreja que vai fazer que a igreja tenha questões e questionamento dentro do próprio catolicismo e vai provocar as reformas religiosas, né, dentro do próprio, a divisão do próprio catolicismo em vertentes diferentes, que a gente vai tratar na próxima aula. Mas essa aula que ela é extremamente importante, ela cai de forma exaustiva, né? O modelo corpénico é um dos grandes golpes que a igreja sofre, né? O que a Terra, o ser humano, perde o protagonismo perante o universo. O segundo golpe é do darwinismo, quando Darwin decreta que Deus, o homem, ele não é derivado de Deus, né, mas sim derivado de um animal, um ancestral, né, que o homem é um animal e não produto de um Deus divino. E o terceiro é com o Freud, quando Freud fala que nem nós mesmos controlamos nossos sentimentos e inconsciente, que é impossível a gente controlar o nosso inconsciente, né? Coisa que a igreja aí pregava aí controle dos seus sentimentos, como é bem especificado na aula de Baixa Idade Média. Então, esses três golpes aí são muito fortes em momentos diferentes na igreja, né? E todos eles são produzidos basicamente pela elite burguesa, certo? Então aqui é muito importante. Além disso, Vênus, como a gente disse, é um tema, né? Os deuses, a representação desses deuses em estátuas, em telas, elas são desde a antiguidade até o momento de hoje é muito utilizado. Inclusive o padrão de beleza
que é representado nessas obras, é o padrão de beleza que a gente vê hoje nas grandes mídias. Então esse padrão de beleza, essa estética, essa filosofia, esse mundo, essa forma de ver o mundo burguês é o que solidifica hoje as nossas relações sociais. Né? Não é à toa que a gente tem os dois grandes, Platão e Sócrates, como os grandes principais filósofos desse momento. Né? Então é isso, quebrada. Mais uma vez aí eu agradeço vocês. Tamo junto, é nóis.